meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um momento para uma próxima lição, lição número 4, onde iremos ver a respeito do livro de Josué, onde o título da lição é Vencendo os Obstáculos. Amém? Pois bem, meus irmãos, iremos estudar justamente o início da preparação que levou com que o povo de Israel pudesse ter uma certa maturação até poder chegar até a terra prometida. Vamos agora para o texto do dia, no qual nós iremos ver lá em Josué, capítulo 4, versículo 24, que está escrito: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Esse aqui é o texto do dia, a síntese. A síntese está escrito: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Aqui o autor da lição, ele faz justamente a passagem bíblica que encontra-se em Romanos, capítulo número 9. O objetivo da aula de hoje, temos alguns aqui a apresentar, seria os detalhes gloriosos, que envolveram a travessia do Jordão. O segundo objetivo é mostrar como Deus promove a superação de um obstáculo natural aparentemente intransponível. Então, é nessa dinâmica que nós iremos também compreender a necessidade de celebração das bênçãos recebidas por intermédio do levantamento de memoriais. Ou seja, vamos ver aqui algo muito interessante e que vai certamente nos servir de base para que venhamos a nos situar o que levou o povo, como é que o povo de Israel se preparou para poder entrar ali na terra prometida. Aqui temos o texto bíblico que encontra-se em Josué, capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 6, e o capítulo 14 até o versículo 17. Irei aqui ler rapidamente com vocês esse texto, para a gente não perder tempo, que diz assim, a partir do versículo 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-la. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados. Não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 14 até o 17 está escrito: e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E, quando os levaram, a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã. E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes, que levavam a arca do concerto do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo o Israel passou em seco até que o povo acabou de passar o Jordão. Aí está o texto bíblico com o qual nos traz uma base para a lição de hoje, já que nós estamos tratando aqui a respeito desses desafios. E o primeiro desafio que nós iremos aqui comentar é o que está no tópico primeiro, atravessando o Jordão. E nós iremos estudar a divisão desse tópico
3 subtópicos aqui, onde no primeiro é um dia marcante para o povo. O segundo subtópico é a Arca do Concerto, aponta o caminho a seguir. E o terceiro subtópico, não menos importante, é a providência mais importante para a conquista da terra prometida. Como vocês podem aqui estar visualizando, aqui coloquei essa imagem, onde justamente está tratando, meus irmãos, porque o que acontecia? Descia aqui a água do Rio Jordão, certo? Em direção ao Mar Salgado. Então, no milagre que aconteceu aqui no Jordão, as águas elas pararam de correr para a honra e glória do Senhor Jesus, e como nós lemos no texto, o povo conseguiu passar aqui a pés enxutos até chegar na região de Gilgal, ok? Vamos lá para o subtópico primeiro, onde diz: um dia marcante para o povo de Deus. Pois bem, antes de trazer alguns assuntos com relação a esse primeiro tópico, é necessário entendermos que esse dia que aconteceu, essa travessia, foi algo tão marcante, meus irmãos, porque praticamente foi no mesmo dia, porém não no mesmo ano, mas há 40 anos atrás, mas no mesmo mês de Abib ou de Nissan, certo? Aqui é o calendário judaico, ok? Eu trouxe aqui esses dois exemplos, onde foi justamente nesse período aqui, onde pode ser chamado tanto de Abib quanto também de Nissan, como está escrito aqui, ou também escrito desta maneira, ok? Então é justamente que no nosso calendário, está entre o mês de março e abril. Isso aqui serve de base, né, para a gente entender um pouquinho dos demais dos meses que viriam. Inclusive, meus irmãos, esse calendário também nos pode servir para entendermos o período das suas festividades, ok? Então está aqui esses dois calendários como exemplos. Se vocês puderem depois entrar em contato comigo para poder baixar esse material, eu estarei passando para vocês esse slide. Mas vamos seguir adiante. Como eu já falei, o dia de Abib, né, ou Nissan, ele justamente foi algo especial para o povo de Israel. Ou seja, foi no mesmo dia que eles estavam celebrando a Páscoa, no dia 14, né, desse mês, ou seja, no 14º dia deste mês, foi ali celebrado a Páscoa, onde também foi marcante porque foi a saída, né, o êxodo aconteceu ali do povo de Israel em direção à terra prometida. Então, o dia 10 de Abib é algo marcante porque celebra a Páscoa. E o povo saiu no dia 14, ou seja, o dia 14, ok? Que, ou seja, o período da Páscoa que estava ocorrendo ali naquele momento, fez com que o povo também, quando entrou na terra, né, estava atravessando o Jordão, perdão, conseguisse, nesse mesmo dia, também ter um impacto tão extraordinário para a vida deles. Porque nesse mesmo período, certo, celebração da Páscoa e saída do Egito, foi nesse mês de Abib ou de Nissan, ok? Onde nós iremos ver o êxodo acontecendo. Então foi algo, já era uma data marcante para o povo de Israel, porque foi a data que eles saíram ali, estavam agora libertos depois de 430 anos, né, de opressão, depois de 400 anos de cativeiro ali egípcio. Então agora é algo extraordinário que acontece na vida deles. E o que acontece? Tal acontecimento, ele apontava para o Calvário. Por quê? Se nós fazemos aqui relembrar o que aconteceu nesse dia, na celebração da Páscoa, onde eles teriam que colocar o sangue do cordeiro, passar nos umbrais das suas portas, para que quando a morte passasse pelaquela região, não atingisse os primogênitos da casa de Israel. É por isso que, da mesma maneira, o sangue de Jesus, que foi derramado ali naquela cruz do Calvário, também fez com que nós passássemos, ou seja, da morte para a vida, ou seja, a morte que no caso estamos falando no sentido espiritual, não nos separa do nosso Criador, porque agora estamos lavados e fomos remidos pelo sangue de Jesus. Ok? Então já coloquei aqui, como já falei, o dia 10 de Abib, né, celebra a Páscoa, onde temos aqui o êxodo, ou seja, a saída. E vemos aqui também, depois de 40 anos, o êxodo, né, ou seja, a entrada, ou seja, eles estavam ali
entrando nos territórios da terra prometida. Então, é uma marca, uma data muito marcante para esse povo de Israel, que justamente estavam ali felizes diante de uma nova perspectiva, porque antes, quando eles saíram lá do cativeiro, eles estavam com a mentalidade ainda para a escravidão. Mas agora, diante do que estava por vir, uma perspectiva totalmente diferente, não mais de um povo que foi oprimido, mas agora de um povo conquistador e que estava vendo ali sendo concretizado as promessas de Deus feitas há mais de 40 anos. Né? Na verdade, eu posso até dizer aqui, há mais, lá do tempo de Abraão, no capítulo 14, Deus faz uma promessa ao patriarca que o povo de Israel passaria mais de 400 anos cativeiro de uma nação, porém que depois seriam libertos. Né? Então, temos aqui uma promessa acontecendo, então temos aqui a marca, né, de uma data extraordinária para eles. Como eu já falei, ela aponta para a cruz. E tem um texto aqui que eu queria ler com vocês, que é o seguinte, que o Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Ou seja, da mesma maneira ali que o povo saiu da terra do Egito em direção à terra prometida, ela já apontava isso para a cruz de Jesus. Ela já apontava isso para o que viria a acontecer, a libertação que o sacrifício de Jesus, né, sendo ali, como já falei, derramado, todo o teu sangue, para poder nos remir e nos salvar. Então, eis aqui o que esses símbolos, ou seja, essas datas para Israel apontavam. Além de ser uma data marcante para eles, torna-se também algo memorável para a Igreja do Senhor. O subtópico 1.2 vai falar a respeito da arca do concerto, aponta para o caminho a seguir, certo? Então vamos ler aqui esse texto que diz: a arca de Deus foi à frente do povo. Ou seja, antigamente, enquanto o povo estava peregrinando ali no deserto, a arca ela não ia à frente, ela ia no meio do povo, porque a arca ela simboliza a presença de Deus. E ela ia sempre no meio, porque Deus sempre habita no meio do seu povo. Porém, agora foi decidido que a arca passaria à frente do povo de Israel e que ficaria a cerca de 900 metros de distância, ou seja, quase 1 quilômetro aí de distância, para que a arca tivesse indo ali à frente, conduzindo o caminho. Aí eu coloquei aqui qual foi o motivo disso. E aqui tem um texto em Josué capítulo 3, versículo 4, que diz: haja contudo distância entre vós e ela, ou seja, entre vocês, povo, e a arca, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela. Agora eis aqui o motivo, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Então vemos aqui o cuidado de Deus, porque como o povo nunca havia passado pelaquela região, certamente poderia acontecer alguma coisa de repente. Então a arca ela já estava ali apontando o caminho certo pelo qual o povo deveria caminhar. Da mesma maneira, nós como servos de Deus, necessitamos ter a orientação do Senhor para ir enfrentar qualquer situação. Ou seja, melhor é ir na certeza que o Senhor está indo à nossa frente. E isso é muito importante, porque sabemos que as nossas lutas, normalmente, elas passam por conflitos espirituais, e se não tomarmos cuidado, certamente iremos fraquejar ou desistir na caminhada. Como eu já falei, a arca ela representa a presença de Deus, onde deveria guiar, né, daqui para frente suas mentes e corações. Até porque, meus irmãos, eles passaram 40 anos ali no deserto, habitando em tendas, porém desta vez eles teriam suas próprias casas, até porque teriam suas terras. Então, desta maneira, não havia mais aquela nuvem, né, e nem a coluna de fogo para guiá-los naquele caminho ali no deserto, mas que eles tivessem a mentalidade voltada ali para a presença de Deus, no qual sempre estaria guiando e decidindo tudo aquilo que seria realizado dentro de Israel. O tópico 1.3, que fala a respeito da providência mais importante
para a conquista da terra prometida, tem uma seguinte questão. Para que a entrada na terra prometida ocorresse, ou seja, os guerreiros precisavam de algumas coisas. A primeira dela que eles precisavam era se santificar. Eu coloquei aqui alguns versículos, aqui abaixo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, é um texto muito conhecido, ao qual o texto ele nos convoca à santificação em toda a vossa maneira de viver. Então, em tudo que você for empreender, que venha a ser em santidade. Para isso você precisa se santificar, porque Hebreus 12:14 diz, seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação é algo primordial, certo, para chegar até a terra prometida. Ou seja, aqui eu já coloquei, sejam santos em todo o vosso proceder. Então em tudo que está à tua volta, em qualquer situação, você precisa ser santo. Outra coisa que os guerreiros ali precisavam é ter fé, ou seja, confiar inteiramente no Senhor. Também aqui tem outras passagens que fala em Judas 1, versículo 20, e 1 João, capítulo 5, versículo 4, certo? Onde o trunfo que vence o mundo, ou seja, é a nossa fé. Você vai ver isso em Judas 1, 20, porque sem fé, meus irmãos, como diz lá em Hebreus, no capítulo número 11, acho que é versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a confiança do crente, ela precisa estar bem solidificada, porque sem fé não tem como você proceder. É a fé que é esse sustentáculo que traz essa confiança, porque você não enxerga. É como diz uma certa frase que eu ouvi, que diz que primeiro, fé é assim, primeiro você coloca o pé, depois você coloca o chão. Então é necessário que você tenha fé e confiança que ali na presença de Deus tudo vai dar certo. Uma outra coisa também que ele precisava, ou seja, isso o grupo todo, é obedecer às ordens da liderança. Porque se eles não estivessem obedecendo à voz de Josué, ou seja, a liderança de Josué, indiretamente eles também estariam desobedecendo o próprio Deus, até porque aquela liderança foi colocada pelo próprio Deus. Né? Sabemos que a escolha de Josué, ela foi uma escolha planejada por Deus já há muito tempo, e aquilo que Deus escolhe, tenha certeza, nunca vai sair errado. Então eles precisavam obedecer a esse líder chamado Josué, sempre que concedendo dupla honra, ou seja, respeitando, ouvindo e agindo da maneira que o líder sempre nos orienta. Às vezes a gente tenta ali relutar com o pastor, mas a gente tem que parar um pouquinho e entender que ele está ali sob a liderança divina, certo? E respeitar esta liderança. O tópico 2, eu estou correndo até um pouco para não ficar essa aula muito extensa, não ficar muito grande, onde a gente vai falar a respeito das dificuldades no caminho da bênção. Ou seja, diante dessa trajetória, irmãos, na verdade, da nossa trajetória aqui na Terra, temos muitas promessas. A maior delas, como está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 24, é a da vida eterna, né? Mas existem outras promessas também que nos cercam, que nós precisamos entender que existe um desafio muito grande entre a promessa e o seu cumprimento. Então existe esse desafio, o desafio do tempo, da paciência. Então existem obstáculos que surgem para que você chegue até a essa linha de chegada e ali receber aquilo que lhe foi prometido. Então, como um bom soldado, nós precisamos entender isso, que diante de uma guerra vão aparecer obstáculos, vão aparecer dificuldades. Por isso que é necessário, lembra que eu falei no subtópico anterior, que para o guerreiro é necessário ter uma preparação espiritual, voltada, ou seja, a santificação. Essa santificação já leva você a ter uma comunhão com Deus, e isso traz fé, isso traz confiança, e leva também você, em vez de trazer divisão, e sim agregar valores, né, ali à liderança. Então, é muito importante isso, que tudo isso esteja acontecendo de maneira harmônica para o sucesso na tua vida pessoal, familiar, né, tua vida eclesiástica. Então é muito importante trazer isso aqui à memória. E os 3 subtópicos que nós iremos tratar
é a prova, o Jordão transbordava, ou seja, era uma das dificuldades que foi levantada até chegar à Terra Prometida. Uma outra coisa é a bênção, certo? O tempo da ceifa. E no 3, vamos ver o milagre da travessia do Jordão. Então, vemos aqui que existe toda uma trajetória para poder alcançar o milagre do Senhor. Vamos lá. A prova, o Jordão transbordava. Em comparação com o Mar Vermelho, a atravessar o Jordão exigia muito mais fé e coragem. Certo? Então, para você, diante daquilo que o autor colocou da lição, ele vai dizer que quando o povo estava ali diante do Mar Vermelho, a perseguição que via era atrás. Porém, não havia nada depois do Mar Vermelho. Não haveria nenhum confronto. Então, para o autor, ele vai dizer que foi um pouco mais exigido do povo de Israel depois dos 40 anos que passaram no deserto, isso fazendo uma comparação com a travessia do Mar Vermelho, porque depois que passassem o Jordão, ou seja, o Jordão já transbordando, haveria ainda uma outra coisa mais na frente, ou seja, uma guerra. Então é isso que a gente tem que refletir, que aqui estamos em circunstâncias diferentes. E existem circunstâncias que trazem situações mais problemáticas e menos desafiadoras, e outras circunstâncias que nos trazem situações mais problemáticas e mais desafiadoras. Mas, como já falei, se mantermos nosso foco no Senhor, em santidade, tendo fé, eu tenho certeza que tudo vai fluir. Então, o Jordão, como nós vimos, ele transbordava. Certo? E como eu falei, ele estava ali entrando numa guerra e não seria uma tarefa muito fácil. Até porque o povo de Israel não era muito preparado para a guerra, mas como ele iria pelejar por eles, quem iria pelejar por eles era o Senhor. Então, meus irmãos, estamos aqui diante de uma verdadeira prova de fé em que eles ali se encontravam. Eu escrevi aqui que era impossível atravessar a travessia, de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. Ou seja, quando o povo sai do Egito e ali peregrina durante 40 anos no deserto, tinha bois, tinha crianças, tinha vacas, então a exigência era maior. É claro, eles saíram com algumas posses lá do Egito, mas não era tão grande quanto foi agora na chegada do Jordão. Então passar o Jordão já exigia ali uma certa dificuldade. Por isso que era necessário ter essa confiança em Deus, sabendo que Ele estava no controle de todas as coisas. O tópico 2.2 vai falar a respeito da bênção, tempo da ceifa. Porque se prestarmos atenção, em toda essa trajetória, os israelitas eles chegariam a Canaã no tempo da bênção. Mas por que não? Porque naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos, ou seja, existiam frutos que já estavam sendo brotados ali das árvores, ou seja, a terra já estava produzindo muito bem. Então, enquanto eles estavam ali preocupados com relação ao Jordão, de como iria passar o Jordão, Deus já havia preparado algo depois do Jordão. Então, logo quando eles atravessaram ali o Jordão, Deus já tinha providenciado o banquete, porque certamente seria uma distância boa de caminhada, após eles caminharem ali em pés, com os pés na terra, para chegar até ali Gilgal. Então vemos que às vezes nos preocupamos com algumas coisas, mas muitas vezes não enxergamos o que já está preparado para mim e para você após a luta. Então Deus ele sempre tem um banquete esperando para mim e para você, depois das lutas, depois das batalhas que nós enfrentamos. Ou seja, Deus ele provou ao seu povo no deserto, provou o seu povo no deserto para que fosse digno de experimentar das finas iguarias da terra prometida. Então, toda a prova que o povo passou foi justamente para trazer maturação, experiência, para que o povo parasse de murmurar, porque Deus tinha algo muito melhor esperando por eles. Outra coisa é ter
paciência, meus irmãos. Paciência é algo que o povo de Israel necessitava ter. Eu sei que estavam ali agora diante do Jordão, era aquela ansiedade, aquela expectativa lá em cima, mas eles tinham que ter paciência, ou seja, ter um controle absoluto ali da sua própria pessoa, para que não venha fazer alguma besteira. E nós cristãos também temos que ter essa paciência. Porque dificuldades todo mundo passa, complicações todo mundo tem, mas é diante disso, meus irmãos, é que está a graça, porque às vezes queremos as bênçãos do Senhor sem estarmos preparados. Então as lutas elas vêm para nos preparar para recebermos aquilo que Deus já preparou para cada um de nós. O tópico 2.3 vai falar a respeito do milagre da travessia do Jordão. Vamos ver aqui. Quando os pés de sacerdotes, que levavam a arca, tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. O interessante é que quem conduzia sempre a arca de Deus eram os coatitas, ali descendentes de Arão. Então, por 3 situações, vamos ver agora os sacerdotes, os representantes espirituais, conduzindo a arca. E quando eles chegam ali, tocam com os pés na água, o milagre começou a se realizar. Como eu falei, a água que via de cima, ela cessou, ela criou uma espécie de um dique ali espiritual. E o resto da água começou a escoar ali para o Mar Morto. Então vemos que Deus, irmãos, Ele sabe trabalhar. Talvez quando chegassem os sacerdotes ali, o povo ficava olhando, um pouco na dúvida se realmente se iria dar certo ou não. Mas como nós sabemos, quando Deus promete, Ele não falha. Outra coisa é que há uma diferença, certo, entre a travessia do milagre ali do Mar Vermelho e da travessia do Jordão. Como eu já falei, no Mar Vermelho foi feito um caminho no meio do mar, ou seja, era água de lado e do outro. Do lado esquerdo, do lado direito, tinha aquelas muralhas ali de água. Porém, neste caso do Jordão, Deus interrompeu o curso do rio e foi algo extraordinário também. Mas Naldo, qual foi a parte mais difícil? Nossa, para Deus não existe nada impossível, né? Então, Deus poderia ter colocado, evitado até mesmo que aquelas águas deixassem de correr o fluxo normal do rio e fazer também muralha, poderia, né? Porque Deus ele é todo poderoso e tem poder para fazer aquilo que lhe apraz. Que diz o seguinte: quando o leito do rio ficou seco, o povo passou, certo? Isso passou, né? Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. E isso está escrito em Josué capítulo 3, versículo 17. E Deus, ele, como eu falei, não existe nada impossível para Ele. Não importa o obstáculo que esteja diante de você, se Deus estiver no propósito de tudo que está acontecendo à tua volta, tenha certeza que esse obstáculo diante de Deus não é nada aquilo que Ele pode fazer. Vamos agora para o tópico 3, certo? Vamos ver aqui o evento para não esquecer. Vamos ver no tópico primeiro, subtópico primeiro, o memorial de Deus. O outro, o memorial de Josué. O propósito dos memoriais. Aqui eu coloquei as 12 pedras, certo? Das tribos que representavam, as tribos de Israel. Coloquei aqui bem empilhadas, e a gente vai entender o porquê agora na frente. Ou seja, o momento do memorial de Deus. No capítulo 4, irmãos, Deus ele falou para Josué que fossem retiradas do rio 12 pedras, onde cada um que representasse uma tribo levasse do rio até a margem, ou seja, até o local ali colocado ali em Gilgal. E isso servia de memorial. Por quê? Do versículo 1 até o versículo 7 do capítulo 4, Deus explica o motivo, que era para que, quando o povo de Israel, depois de tivesse estabelecido na terra prometida e passassem por aquele local, entendessem que ali Deus havia cuidado do seu povo. Ali havia acontecido o milagre. Então, isso aí serviria de memorial para eles, quando eles passassem
olhassem para aquelas pedras e diziam, olha, Deus ajudou o nosso povo neste lugar. Ou seja, então ele servia para relembrar as gerações futuras a respeito do livramento divino e da graça para com o povo. Porque se não houvesse esse memorial, aquele local apenas seria mais um. Mas Deus fez questão de prover aquilo, que isso até é uma maneira de alicerçar a fé. Porque se você apenas ouvir, aconteceu um milagre com alguém, realmente você pode até se alegrar diante daquilo. Mas a sua fé ela vai ficar muito mais forte e você vai ter mais convicção quando você olha algo que é mais concreto, aquilo que realmente você olhou e disse, olha, realmente eu vi o memorial ao qual os nossos pais nos relataram que Deus fez um milagre por eles lá no Jordão. Então, basicamente era isso. O povo tinha que entender que aquele memorial, ele tinha esse objetivo. E aqui diz o seguinte, interesse como na vida de cada cristão, Deus faz grandes milagres, com livramentos extraordinários e de forma pontual. Nesses casos, devem ser erigidos memoriais, cultos em ação de graças, testemunhos na igreja, dentre os outros. Sabe por quê? Porque quando você toma tal medida, as pessoas contemplam tudo isso e Deus é glorificado. Porque você está testemunhando do milagre que Deus fez na vida de alguém. Eu, quando passei para a faculdade, na UFRN, fiquei muito contente. Então, eu testemunhei isso na igreja, porque realmente foi algo de Deus. Eu não havia me preparado o suficiente para poder estar ali. Me preparei, porém, acredito que não o suficiente, até porque eu queria, naquele ano, estar muito mais engajado na obra e fiquei trabalhando na obra. E Deus, no final, me abençoou com aquela aprovação ali. E graças a Deus eu estou no curso. Infelizmente, por causa da pandemia, ficamos aí um pouquinho paralisados nas aulas, mas tudo isso vai passar, eu creio, em nome de Jesus. Meus irmãos, mas além do memorial de Deus, Josué, como era um líder muito ousado, ele levantou um altar, certo? Ou seja, organizou também ali as pedras, um memorial, em homenagem a Deus. Então você pode ver isso no capítulo 4 de Josué, versículo 9, em que ele pega os mesmos representantes das 12 tribos, pede para eles levar outras pedras, mas agora seguindo o caminho contrário. Eles pegariam essas pedras e depositariam aos pés dos sacerdotes que estavam ali parados no meio do rio, e ali aquelas pedras também serviriam de memorial. E isso, veja, meus irmãos, que Josué ele sempre buscava fazer o melhor para Deus. Alguém pode dizer, mas isso seria desnecessário. Pode ser que sim. Mas Josué, como era um líder que amava a Deus, você vê isso, que em toda a sua trajetória, ele sempre buscou seguir a orientação de Deus para as suas empreitadas. Então ele queria oferecer algo a mais a Deus, porque ele viu que era que Deus estava fazendo por meio dele. Então o que aconteceu? Josué, por seu turno, também decidiu levantar outro memorial, sendo que esse ficaria dentro do leito do rio, no local onde os sacerdotes seguravam a arca do concerto. Aqueles 2 montes de pedra testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e estariam em Canaã juntas em um mesmo ideal. Amém? Vamos aqui para ver mais esse texto e falar assim, Josué teve ousadia, então apresentou ao Eterno algo a mais. E isso, irmão, eu posso até imaginar como Deus se agradou dessa atitude de Josué. Porque vemos que Josué ele sempre fazia o que Deus pedia, mas também queria oferecer para Deus sempre algo a mais. Mas é necessário também tomarmos alguns cuidados, porque nem sempre o a mais que queremos fazer é realmente do agrado do Senhor. Josué aqui ele acertou. Certamente ele agradou a Deus com aquela
a atitude que ele havia tomado. O que acontece? Por trás desses dois memoriais, como nós sabemos, há um grande propósito. Ou seja, Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. E isso vai estar escrito em Josué capítulo 4, versículo 22 ao 24, onde todo esse memorial serviria para isso. Para entenderem a ação de Deus. Para que quando os filhos dessa geração que havia passado o Jordão, pudesse relatar aos seus filhos os feitos do Senhor. Outra coisa, eles foram erguidos para a glória de Deus e gerar alegria entre os hebreus. Ok? Um outro propósito que foi ali gerado pelos memoriais, Josué também mostra que os monumentos serviriam para que os povos da terra conhecessem a mão do Senhor. Olha só, então serviria tanto para gerar uma alegria, né, e gerar também mais fé ao povo hebreu, também servia para mostrar às outras nações o quanto Deus era poderoso, dono dos céus, da terra e do mar, e que nada poderia escapar ali de suas mãos. Então Josué toma isso, por exemplo, para que as pessoas viessem a ter o que falar a respeito desse Deus de Israel. E reconhecer os seus grandes feitos. Haja vista que quando os espias vão até Raabe, né, chega lá, se instala na casa de Raabe, você vê que ela testemunha que o povo estava com medo porque já haviam conhecido os feitos que Deus tinha realizado lá no Jordão. Então imagina agora um outro feito de maneira poderosa acontecendo ali no Jordão, e de repente, como é que estaria o coração das outras nações quando ouvisse que Deus havia mais uma vez operado naquele lugar? Então, meus irmãos, para concluir, quero ler aqui um texto que está na lição, que diz: a travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se em um marco histórico para os hebreus, pois demonstra a boa vontade de Deus para com o seu povo ao conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Se os irmãos tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui do meu canal, e qualquer coisa entre em contato comigo pelo WhatsApp para eu poder mandar o conteúdo, certo, o slide desta aula. Peço mais uma vez perdão, porque realmente fazer uma aula gravada não é tão fácil, mas faço isso para a glória do Senhor. Então, se você gostou aí da aula, compartilha com outras pessoas, deixa o seu like, certo? E é isso aí, até a próxima aula, amém? A paz do Senhor, Deus abençoe vocês.